Seja bem-vindo ao nosso canal. Boa aula. Aleluia. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Neemias. Nós estamos estudando ali o livro de Neemias. E além de estarmos estudando o livro de Neemias, nós também estamos numa grande construção, né? Estamos aí, em uma grande construção, tanto física. É isso aí. Tanto física como espiritual, né? Porque a gente vai ver aqui que a reconstrução dos muros, ou seja, a ida de Neemias, o retorno dele não foi só para a reconstrução do muro físico, tá? Houve também a construção, dos muros espirituais, ou seja, de uma questão também espiritual. Amém? Todos encontraram? Livro de Neemias, o capítulo 1, aí mesmo no capítulo 1, e só para a gente iniciar, está aqui no versículo 4. A partir do verso 4. A palavra que prevalece diz assim: quando vi estas palavras, eu me sentei, chorei e lamentei por alguns dias. Fiquei jejuando e orando diante do Deus dos céus. E eu disse: ó Senhor, Deus dos céus, grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejas atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para atender a oração do teu servo, que hoje faço diante de ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos. Faço confissão dos pecados dos teus filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, eu e a casa dos meus pais pecamos. Vamos ficar até aí. Pai querido e amado, louvado, engrandecido, exaltado seja o teu santo nome. A ti, Deus, toda honra, toda glória, todo louvor, toda exaltação pelo século dos séculos, Abba. Esta manhã, Deus, a qual o Senhor se faz presente. Esta manhã, ó Espírito Santo de Deus, ao qual o Senhor tocou cada um que aqui está com a tua gloriosa presença. Queremos, meu Senhor, como estamos fazendo cotidianamente, dizer que nós nos arrependemos, Pai. Nos arrependemos, meu Senhor. E queremos te agradecer, ó Deus, pela tua misericórdia, Pai. Pelo teu amor, meu Senhor. Quero te agradecer, meu Pai, porque os teus olhos estão abertos, meu Senhor. E os teus ouvidos atentos, ó Deus, à nossa oração, ó Pai. A oração deste lugar, meu Pai. A oração dos teus filhos que aqui é feita, ó Abba. Muito obrigado, ó Deus. Pai querido e amado, quero te pedir que o Senhor reforce a tua guarda de anjos, meu Senhor, neste santuário, ao redor dele, na casa de cada um aqui, meu Senhor, que está aqui e que aqui congrega, meu Senhor. Que os teus anjos guerreiros estejam lá também, meu Senhor da glória, guardando, livrando, meu Senhor, e protegendo de todo o mal. Que todo espírito contrário ao teu, em o nome de Jesus eu dei ordem, recuem agora, em o nome do Senhor Jesus Cristo. E que os teus filhos, meu Pai, triunfem em vitória em nome de Jesus. Que nenhuma seta possa alcançar, meu Pai, eles, ó Deus. Pai querido e amado, essa é a tua hora, Espírito Santo. Fala conosco. Unge os ouvidos, as mentes, o consciente, o subconsciente e o intelecto dos seus filhos, para que eles possam ouvir, compreender e discernir a tua palavra, Pai. Que a tua palavra ache morada, Deus, em nossos corações.
Porque como o salmista disse, a tua palavra eu escondi, eu guardei na tábua do meu coração. Que nós possamos guardar, meu Pai, a tua palavra na tábua do nosso coração, para que dela não nos desvie nem para a direita nem para a esquerda, meu Pai. E que podemos ter o contentamento e meditar nela de dia e de noite. Abba. Fica conosco, Pai, queremos ouvir a tua voz. Em o nome de Jesus, amém e graças a Deus. Pode assentar, meus queridos. Aleluia. Nós estamos, estudando esse livro tão gostoso, rapaz. Meu Deus do céu, é o livro de Neemias. O livro de Neemias. Então, o livro de Neemias, ele é um livro histórico, da Bíblia, onde Neemias é aquele judeu que estava lá na Pérsia, servindo ao rei Artaxerxes. Eu lembro, quando eu vejo esses nomes, eu só lembro muito do pastor Edmilson, Ele, quando vê esses nomes assim, é nome bonito para colocar nos seus filhos. Artaxerxes. Pastor Edmilson. Então, o Neemias estava lá servindo, ao rei Artaxerxes, estava lá como copeiro do rei. Com certeza, numa função aí privilegiada, vamos colocar assim, porque naquela época as coisas não eram tão confortáveis, vamos dizer assim, tão tecnológicas, tão favoráveis como nós temos hoje. Nós estamos falando aí de 430 a.C., para ser mais preciso, 445 a.C. Então as pessoas não tinham energia elétrica, as pessoas não tinham Uber para se deslocar, para se locomover, as pessoas não tinham água encanada, as coisas não eram difíceis naquela época, Precisamos olhar desse prisma. Eu me lembro até de minha avó, ela que sempre comentava, as coisas hoje estão difíceis, tão fáceis, meu filho. Lembro muito de minha avó. Hoje a gente abre a torneirinha, a água sai. Sua avó era 3 meninas arrastando, um no colo, um no bucho e uma lata d'água aqui para subir essa ladeira do Alto do Cruzeiro, lá em Piripiri, uma ladeira enorme para poder pegar água. Imagine só. E Neemias, dentro desse contexto de muita dificuldade, na qual aquela época era, Neemias estava em um lugar favorável. Afinal de contas, ele estava no palácio do rei, onde naquela época tudo de bom, tudo de melhor, tudo de excelente estava no palácio. Era oferecido ao rei. E Neemias estava ali servindo ao rei. Embora algumas pessoas tenham dificuldade com essa questão de servir, mas o papel dele era o papel favorável. Conforto do palácio, não é isso? Não era ele que precisava andar quilômetros para carregar a água já estava ali à disposição dele. Não era ele que precisava ter certo trabalho braçal, para poder... Porque tudo num palácio, vamos dizer assim, era sofisticado para aquela época. Além de toda essa sofisticação, a Bíblia diz que Neemias era o quê? Era o copeiro do rei. Então, as iguarias, ou seja, tudo de mais abundante também estava ali, e tudo de gostoso também, Para quem gosta de comer, como eu, então estava tudo ali. E com certeza, tudo estava bem na vida de Neemias. Estava tudo, olhando pela nossa ótica humana, estava tudo tranquilo. Estava um emprego bacana, não estava na nação dele, mas estava num emprego legal, não é isso? Tudo que de sofisticado ele tinha ali. Mas isso não foi suficiente para que satisfazesse a alma de Neemias, o ser de Neemias. Porque quando os irmãos dele vieram e trouxeram notícias de Jerusalém, a Bíblia diz que ele se estremeceu, ele se compadeceu. Algo dentro dele ali fez, poxa, eu estou aqui está muito bom, aqui está tudo favorável, aqui está tudo, mas os meus irmãos, eles estão em uma condição que não é favorável como essa a qual eu estou. E só isso aí já era o suficiente. Eu podia entregar até a palavra pastor e ir embora, porque nos dias de hoje, a gente encontrar uma pessoa que está
com tudo de sofisticado, do bom e do melhor, lembrar do irmão dele, pensar no irmão dele, orar pelo irmão dele, jejuar pelo irmão dele, só aí já tem uma grande lição para nós. Só aí, só aí. Mas isso só não foi suficiente, sabe? Ó que grandeza, ó que presença de Deus e na vida de Neemias. Isso só não foi suficiente. Ele apenas lembrar, trazer a lembrança, poxa, meus irmãos estão lá em Jerusalém, ao ouvir o relato, estão passando por situações difíceis, estão desprotegidos, estão desguarnecidos, porque a cidade de Jerusalém estava sem muros. Agora você imagine, você tem uma casa, aí na sua casa não tem parede nenhuma, está lá só os quartos, cozinha, totalmente desprotegido, onde qualquer um podia vir, roubar, levar aquilo que ele tinha, maltratar, agredir, né? Imagine só aquele que tem filhas, como eu tenho 3 e uma neta. E imagine só estar dentro de uma casa e elas estarem desprotegidas. Porque não existia uma muralha, não existia algo que protegesse. Eles estavam totalmente vulneráveis a qualquer inimigo que fosse lá atacar. Então essa é a situação na qual Israel se encontrava. E Neemias, ao saber disso, ao ouvir essa notícia, ele se compadece dos irmãos. E ele se coloca em oração. Ele clama ao Deus dos céus, como nós ouvimos. E nós conhecemos essa oração de Neemias, já foi lido aqui. Ed no primeiro dia que, no dia que Ed ministrou aqui, ele leu a oração inteira. Ele compartilhou conosco a oração inteira. E eu quero convidar também aqueles que ainda não leram, leia a oração de Neemias. Tá? A gente teve até um tabernáculo com esse tema. Acho que as orações, aí teve a oração de Neemias, a oração de Esté, a oração de Jesus. Teve um tabernáculo com esse tema. Tá? E eu lembro de uma das orações, que foi até a oração de Neemias. Tá? E Neemias vem e se coloca diante do Senhor em oração, em jejum por esse povo. A gente conhece bem a história, e eu quero só, nessa história, além desse ponto que já trouxe aqui, eu quero tratar de 3 coisas. 3 coisas que eu aprendi muito aqui nessa história, nesse livro de Neemias. Tá? Muito, muito. Então, o livro ele nos mostra a importância, primeiro, da oração. Então, o livro de Neemias, primeira coisa que ele nos mostra é a importância da oração. A importância da oração. E a Bíblia nos traz isso. A importância da oração. Como é importante a gente orar. Como é precioso, como é vital a gente orar. Vital, vital. Oração para o crente é como a respiração para o ser humano. Está respirando, está vivo, não é isso? Pronto. Está orando, está vivo, né? Parou de orar, corre risco. Não é que morreu, né, meu filho? Corre risco. Está correndo risco, não é isso, meu filho? Está correndo risco. Está correndo um grande risco. Tá? Porque a oração, nós aprendemos que é um diálogo, correto? A oração é um diálogo. E um diálogo com quem? Com Deus. E quanto mais você dialoga, mais você conhece. Então não existe você dizer que conhece uma pessoa sem dialogar com ela. Não tem como. Olha o exemplo. Eu conheço os irmãos aqui. Não é isso? Eu conheço os irmãos. Os irmãos também me conhecem. Só que existe aqueles que eu dialogo mais e por isso ele me conhece mais. Tem aqueles que eu dialogo menos, por isso ele conhece menos. Tem aquele que eu só cumprimento. Então esse aí é que não conhece menos ainda. E a gente pode notar isso. Então, exemplo, né? Um exemplo. Temos aqui a irmã que a gente vê sempre todo domingo. Ada. A irmã Ada. Eu sei que a irmã Ada tem um menininho e tem um esposo chamado Moisés, porque um dia veio nos visitar. Inclusive, mande de novo meu abraço para Moisés.
Diga ele que eu estou esperando ele, hein? Tá? Mas a única informação que eu tenho é essa. Ponto. Porque eu só conheço a irmã, ou só vejo a irmã aos domingos. Tem também aqui Ed. Eu sei que Ed é irmão da pastora. Sei que Ed, toda segunda-feira é feriado para ele. Porque ele sai daqui dizendo bom feriado para vocês. Acho que os irmãos são mais antigos e sabem disso. Não é isso? Pronto. Tem uma certa intimidade um pouco mais com Ed, converso mais. Tem a questão do evangelista, então tem sempre ali uma reunião, sempre se conversa, se bem que conversa pouco, né? Tem um pouco, Cristiane que mais me representa ali. Mas sei que Ed trabalha, né, em telemarketing. Sei que Ed levanta 4 horas da manhã. Eu fico, gente, Jesus, 4 horas da manhã. Ele se levanta para trabalhar. Por quê? Porque tive um tempo mais de diálogo com ele. Então pude conhecer ele mais. Sei que o abraço dele, quem não experimentou, experimente. No fim do culto, venha dar um abraço, Ed. Que abraço bom. Tá? Então observe, já tenho intimidade até para abraçá-lo. Coisa que não tenho com a irmã Ada, porque até não. Mas Ed, que já é mais próximo, eu já estou mais próximo. Correto? Temos também aqui a pastora Ana. Uma conhecida de longas datas, vamos colocar assim. Tá? De um tempo bom. Eles nem nos notavam, mas a gente já estava ali. Né? Lembro deles, estava comentando com ela a primeira vez que ela batizou alguém, eu estava lá. Que foi lá na casa de Ciro, obreiro aqui desse ministério. Ainda não éramos próximos, mas eu me lembro e eu estava lá. Né? Ela estava lá, o pastor Silvanildo estava lá, houve um batismo, a sede estava em reforma, e eu estava lá servindo. Após isso, eu lembro que eu vim aqui, teve não foi curso para obreiro, foi um seminário que o bispo fez. Ele estava até com o pé machucado. Ele ficou sentadinho aqui, isso. E me lembro muito bem, foi um sábado chuvoso. E ele estava aqui. E eu estava. A irmã também estava aqui? A irmã, eu acho que deu um estalo ali na irmã. Tipo, eu acho que eu lembro desse dia. Pois é, eu estava aqui, minha irmã. Eu estava aqui. Tá? Após isso, nos vimos algumas vezes, né? Eu busquei ligar, convidei-a para ministrar na outra IBCA, né? Ali na Arandiba, fui buscá-la, não é isso? Fui visitá-la. Na verdade, aquilo pareceu mais um aconselhamento pastoral do que uma visita a uma pessoa que estava no hospital, né? E isso foi cada vez mais, ou seja, o contato, a conversa, o diálogo foi cada vez mais fazendo com que a gente nos conhecesse. Né? Então, sei que tem Deise, a filha mora lá em São Paulo, né? Instrumentadora cirúrgica, não é isso? Tem deliciosos perfumes e essências da Vatim. Tá? Gosta também de comer. Na hora, no momento que ela vai comer, ela faz uma dancinha. Por que eu sei isso? Por causa do diálogo, por causa da convivência. Assim é a oração. Assim é a oração. Ou seja, você só conhece, você só vai poder dizer que conhece o Senhor, que está próximo dEle, se você tiver convívio, diálogo com Ele. Próximo dEle, proximidade. E nós conseguimos isso através da oração. Ou seja, através do momento que você passa mais tempo com a pessoa, mais tempo com Ele. Né? Como os irmãos só me conhecem aqui. Mas não, sabe, como eu posso dizer, as outras características, não, irmão Marcos, né? Talvez nem soubesse que eu tivesse 3 netos. Tem pessoas que, você tem 3 netos? Meu Deus do céu. Eu tenho um amigo meu que é advogado, ele faz, você não tem cara de avô em lugar nenhum. Ele já chega para mim assim, Marcos, eu não consigo, Marcos. Eu digo, o quê, doutor Sérgio? Não tem como não, que cara de avô é essa? Você não é cara de avô em lugar nenhum. Porque a avô é aquele rapaz velho, cabelo branco, aquela... Eu sou um avô moderno. Eu sou um avô moderno.
louvor moderno, tá? Então, a oração traz isso. E Neemias mostrou para a gente que a primeira coisa que nós precisamos, ou seja, a primeira coisa que ele nos ensina no livro de Neemias é oração. E Jeremias também disse isso. Quer ver? Abra suas Bíblias em Jeremias 29, 12. Jeremias 29, 12. Então vamos ver como a oração ela é poderosa. Tá? Ou seja, Jeremias estava aqui em uma grande construção, não é isso? Ele tinha um objetivo, ele tinha um propósito. Neemias tinha uma missão, que era retornar para Jerusalém para a reconstrução dos muros. Mas a primeira coisa que Jeremias fez foi orar. Então, orar. Primeira coisa que o livro de Neemias nos ensina é a importância da oração e o poder que ela tem. Encontraram Jeremias 29, 12? Sim, por favor. Me invocarás, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei, disse o Senhor. Aleluia. Tem outras versões, que ele diz assim, ó: então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração, e eu vos ouvirei. E eu gostei muito dessa versão. Tá? Então vocês me invocarão e se aproximarão de mim em oração. Aquilo que eu falei aqui. E se aproximarão de mim em oração. E aqui traz outra coisa sensacional. Porque olha só o que o versículo diz. Então vocês me invocarão e vocês se aproximarão de mim em oração. Então, para se aproximar do Senhor, nós precisamos orar. E aí tem essa outra parte do versículo que é sensacional. E eu os ouvirei. Oh, aleluia. Oh, aleluia. O Senhor está com os ouvidos abertos, queridos, para ouvir a sua oração. Ele está atento à sua oração. Os ouvidos dele não estão fechados para que ele não possa ouvir a sua oração, o seu clamor, aquilo no qual que você tem para colocar diante dele. Então olha o poder da sua oração, e mais que o poder dela é o poder de Deus, ao qual ele diz que e eu vou ouvir vocês, ore. E olha a certeza de que o momento que você se ajoelha não é em vão. Eu ouvirei vocês. Eu ouvirei vocês. Eu ouvirei vocês. Oh, aleluia. Oh, aleluia. É porque nós, na nossa condição humana, nós nos colocamos ali e achamos que às vezes é palavras soltas ao vento. E que é somente palavras, porque quando nos levantamos e estamos no cotidiano e na caminhada da nossa jornada de vida, aquilo ao qual nós colocamos diante dele, às vezes a gente parece que está distante de nós. Parece que não vai acontecer. Parece que, poxa, mas tem tanta coisa. Neemias também podia pensar assim: como eu, copeiro do rei, vou atravessar, sabe, da Pérsia até Jerusalém para reconstruir os muros da minha cidade. Eu não sou engenheiro, eu não sou administrador, eu não sou gestor de pessoas. Neemias podia pensar assim: como é que eu vou sair daqui para poder fazer essa grande obra, para fazer essa... Se eu não tenho, vamos colocar assim, os pré-requisitos necessários para tal, o que é que eu vou fazer lá? Eu, copeiro do rei. Improvável, né? Mas é assim que o Senhor trabalha.
E isso é sensacional. Com os improváveis. Era improvável um menino de 17 anos dar uma pedrada no gigante e vencer o homem. Improvável. Improvável um homem com 300. Improvável vencer um exército. Era improvável quando o rei Senaqueribe sitiou Israel e disse: olha, você que vai escolher, ou você sai, ou você se rende e a gente domina, ou a gente entra e acaba com tudo, e a gente vai ficar com suas mulheres, seus filhos, e vão virar tudo escravo. Improvável. E é interessante porque a Bíblia ela relata detalhadamente como isso aconteceu. E a Bíblia diz que Senaqueribe, quando ele sitia Israel, tinha 185 mil homens. Era impossível vencer um exército desse. Impossível. Oh, aleluia. Era improvável ganhar de um exército desse. Improvável. Mas o povo nem precisou lutar. Porque o Senhor despendeu apenas um anjo. Um anjo apenas. Um anjo. E esse anjo venceu 185 mil homens e deu vitória ao povo de Israel. Oh, aleluia. Através do poder da oração. O poder da oração. Oh, aleluia. E a Bíblia continua nos ensinando o poder da oração. E isso está lá em Tiago 5, 17 e 18. Queria que vocês abrissem suas Bíblias. Tiago, o livro de Tiago 5, 17 e 18. E essa parte aqui, sabe, faz com que eu vibre ainda mais. E faz com que, e quero trazer para a igreja hoje, e quero que os amados tenham essa convicção, e que o Espírito Santo de Deus possa trazer à memória de cada um dos irmãos o poder da oração. Amém? Quem encontrou? Tiago 5, 17 e 18. Diz assim: Elias era homem semelhante a nós. Olha só, Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com fervor, para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. Depois orou de novo, e então o céu deu a chuva, e a terra produziu os frutos. E aí Tiago chega e diz: olha, está lembrado de Elias? Elias era semelhante a nós. Semelhante a nós. Não tinha nenhum tipo de superpoder em Elias, não. Semelhante a nós. Mas Elias orou. E aí quando a gente olha, a gente lembra desse fato aqui. Tiago lembra desse fato, que ele orou para que não chovesse e ficou 3 anos e 6 meses. Mas na verdade eu me lembro de outro fato. É de outro fato quando fala de Elias, eu me lembro de outra coisa. Eu me lembro quando Elias diz assim: ó, o Deus de vocês é Deus, né? Vamos ver. Ó, que confiança. Ó, que relacionamento. O Deus de vocês é Deus. Tá bom então. Vamos então fazer aqui um sacrifício. Ou seja, vamos mostrar quem que é Deus aqui. Pronto. As regras vai ser essa. A gente vai botar um altar aqui, ok? E vocês oram, pedindo para o Deus de vocês mandar fogo aqui do céu. E eu também vou orar para Deus mandar fogo do céu. O Deus que manda fogo, esse que é o Deus verdadeiro. Eu acho que se fosse olhar para uma perspectiva humana, na gente mesmo assim, Deus deve olhar para eles assim: fiquem criando confusão. Fique procurando suas brigas, certo? E me botando nessa situação, né? Não tem assim?
Eu lembro, né, meus tios, eu cresci numa família, né, grande, meus avós tiveram 14 filhos, e eu convivi muito com eles. E aí tinha, né, aqueles mais frouxos, aqueles mais bravos, e aí tinha um encrenqueiro, né, confiando nos irmãos. Aí, rapaz, pare de ficar criando confusão, que a gente vai deixar você aí na situação. E aí, olhando essa questão, Elias chega lá, que desafio é esse, mano? Vamos aqui, vamos ver se Deus, quem é aqui? Você manda fogo, eu mando fogo. Gente, o homem orou e o fogo caiu do céu. O fogo caiu do céu, meu, queimou a oferta. Encharcou. Não foi assim, vai cair fogo aqui no seco. Porque alguém podia até dizer assim, não, o fogo foi por causa do sol, muito quente, aí esse tempo todo ali, houve uma combustão. Não, molha. Não, molha mais. Não, molha mais. Não, faz assim, ó, faz ao redor aí, isso, cava aí ao redor. Cavou ao redor, fez um rego ao redor. Pronto. Enche o rego aí agora. Pronto, agora fogo. Para não ter como alguém dizer assim, foi a combustão que houve por causa do sol. Não. E quando a gente lembra de Josué, que o Senhor me trouxe à memória, Josué lá na batalha, pare! Parou lá, vamos batalhar aqui que a gente vai vencer. Não vai, o dia não vai passar, não vai ter noite não, até a gente vencer. Poder da oração. Poder da oração. E eu sempre achei isso lindo, muito lindo. E sempre que vou ministrar, não posso deixar de fazer menção do nosso bispo, né? Hoje não é mais patriarca, é o nosso bispo fundador, né? Bispo Átila Brandão. Que era um homem de ousadia. E eu me lembro que nos eventos estava chovendo. Aquela coisa, e ele chegou e... Nuvem, pare agora! E mandou parar de chover, e no nome de Jesus... Um tempinho, o negócio estiou, o evento aconteceu, e a gente, meu Deus do céu. Oração, queridos. E nós somos semelhantes, você é semelhante a Elias. Você é semelhante a Elias, nós somos semelhantes a Elias. O que nós precisamos é só nos posicionar de forma corretamente e orar. Orar. Eu também aprendi no livro de Neemias, além da oração, a importância de uma liderança. Eu vou correr aqui que cada horário. O poder da liderança. Porque Neemias, ele foi lá, saiu do palácio, mas antes disso ele orou, certo? E foi interessante, e o Senhor foi usando ele, sabe, de uma forma assim tremenda, porque ele podia sair e eu vou lá, não, mas o Senhor foi, não, eu vou, mas eu preciso de cartas, eu preciso de autorizações, né? Eu vou precisar de madeira, eu vou precisar de... E isso é sensacional, o nome disso é planejamento. E nós precisamos ter uma vida pautada em planejamento. É igual aquela mulher, né? Aquela dona de casa. Até os centavozinhos, ela sabe onde é que está. Já viu uma pessoa quando vai no supermercado que leva aquela lista? Eu sempre digo, para que isso, gente? Essa lista, poxa, né? Então tem gente que leva aquela lista. Sabe qual é o nome daquilo ali? Planejamento. Por quê? Para ela não chegar lá e sair comprando tudo. Aí o que já tinha 3 quilos de arroz. Aí ela pegou, foi lá e comprou umas 4. Aí ficou 7. Para quê? Só se for para abençoar outro, né? Mas, o nome disso, planejamento. Para quê? Para que ela não compre aquele em excesso e aproveite então agora o recurso para outra coisa. Para uma massagem, para os cabelos. Para quê, minha irmã? Uau! Pois é. Para uma massagem, para os cabelos. Que o orçamento não ia dar, mas ela já viu que sobrou arroz lá. O nome disso é planejamento. E Elias, e Neemias, planejou
Então pediu carta ao rei, ou seja, olha isso aí, o que eu vou precisar? O que eu vou precisar para a reconstrução desse muro? Pô, eu vou precisar disso, vou precisar disso, rei, eu vou precisar dessas coisas aqui, ó. Eu vou precisar disso. É disso que eu preciso. Então pediu madeira, e pediu isso, e pediu, deve ter pedido tijolo, e pediu argamassa, e outra coisa. Eu não posso levar tudo isso desguarnecido, né? Vou precisar de uns soldados. Bota um soldado aí para não seguir. Leva. Bom, toma soldado aí. A importância da liderança, querido. Sabe? É sensacional. É sensacional a importância da liderança. Foi como uma dinâmica que uma certa vez eu participei. A dinâmica era assim: pegaram todo mundo, gente pra caramba dentro da sala. Botaram todo mundo no final da sala. Todo mundo no final da sala. E aí bagunçaram as cadeiras todas. Aí disse, vocês vão ter que fazer fila. Todo mundo dado a mão, certo? Não pode deixar de estar dado a mão. Ok? Ok. E aí vocês vão ter que chegar até o outro lado da sala. É como se eu pegasse todos vocês, colocassem aqui, pegasse essas cadeiras, juntassem todas aqui, espalhadas, tá? E vocês vão ter que sair. Todo mundo de mão dada não pode se soltar. E aí como é que faz isso? E um quer ir por lá, uma ponta quer ir por lá, outra ponta quer ir por aqui, e o do meio quer avançar, por falta de uma liderança. Ou seja, acabou o tempo e ninguém conseguiu. Aí a pessoa que estava apresentando a dinâmica fez: imagine se vocês tivessem um líder. Um líder. Eu vou escolher essa pessoa que está aqui na ponta. Pronto, lidere aqui agora. Oriente por onde é que vai. Pronto, pessoal, a gente vai vir por aqui. Faz assim. Por aqui agora. E aí vai. E todo mundo conseguiu chegar lá no final. A importância de uma liderança. A pessoa que vai te conduzir para o objetivo, para o sucesso. Ter um líder é importante, é porque ele é que vai te conduzir para o sucesso. É o líder. Porque o líder, ele consegue ter uma visão que os outros não têm. As pessoas estavam lá em Israel, mas não viram como Neemias viu. Outra coisa, você acha que lá na Pérsia só tinha de judeu Neemias era? Claro que não. Existia outros judeus lá. Com certeza existiam outros judeus lá. Mas nenhum deles viu como Neemias viu. A importância de ter um líder, de ter aquele alguém que vamos aqui, eu vou te levar a tal. E não acabou aí não, porque quando ele chegou lá, aí que a resistência foi maior, né? Aí que a resistência foi maior. Mas olha só o que a palavra que prevalece diz sobre essa outra lição que Neemias nos dá referente à construção. Então, primeiro, o poder da oração. Segundo, a importância da liderança. E Hebreus 13, 17, o livro dos Hebreus 13, 17, ele diz para a gente. O livro de Hebreus 3, 17, na verdade, ele, como eu posso dizer, ele nos conta um segredo, vamos dizer assim. Ele nos conta um segredo importantíssimo para termos êxito em nossas batalhas. Esse livro de Hebreus, no capítulo 13, no versículo 17, nos traz a chave para abrir as portas, tá? Daquilo que muitas vezes está até travado aí, a coisa não está andando, às vezes é por causa disso aí, Todos encontraram? Alguém pode ler? Obedeçam aos seus líderes e sigam as suas ordens, pois eles cuidam sempre das necessidades espirituais de vocês, porque sabem que vão prestar contas disso a Deus. Se vocês obedecerem, eles farão o trabalho com alegria, mas se vocês não obedecerem, eles trabalharão com tristeza, e isso não ajudará vocês em nada. Pronto.
Pronto. É isso. A Bíblia diz que nenhum líder ou nenhuma autoridade, ou na verdade o contrário, né? Toda autoridade, ela é constituída por Deus. Toda autoridade, ela é constituída por Deus. Ah, mas está todo errado. Foi Deus que botou ele lá. Ah, mas não é possível, Deus que botou ele lá. O que vocês me falam de Nabucodonosor? Nabucodonosor. O que vocês me falam de Nabucodonosor? O cidadão acabou com Israel. Entrou lá, invadiu, quebrou, matou, quebrou tudo. E olha que revelação Deus dá a Nabucodonosor, rapaz. Tive um sonho. Como foi esse sonho? Não sei, vocês vão ter que descobrir. Eu já começo, eu digo, meu Deus do céu. Eu me lembro do Bispo Átila. Ah, Deus. Vou pregar. Não, que vai pregar não sou eu, não. Você que vai pregar hoje. Pregar o quê? O que está no meu coração. Imagine, eu chegar aqui. E quem estava escalada para pregar era a pastora Ana. Aí a pastora Ana me chama, meu filho, eu não vou pregar não. Quem vai pregar é você no meu lugar. Eu digo, já nem esperava, a pessoa já fica, né? Tá bom. É para pregar o quê? Não, eu vou pegar aqui um versículo então. Não, você vai pregar o que está no meu coração. Diga, e é o quê? E é o que que está? Não, é o que está aqui, vai lá. Que Deus ali. Imagine só que desafio. Pois é. Entendeu, queridos? Então, o Senhor vai e revela Nabucodonosor. O quê? Vai ter um reino. Depois do seu reino, que é o de ouro, vai ter outro reino. E depois do seu reino, vai ter outro. E depois vai ter outro. E depois vai ter outro. Mas acontecerá que um dia, uma mão vai desprender uma pedra da rocha. E essa minúscula pedra vai derrubar essa estátua e vai estabelecer um reino perpétuo. Que revelação é essa? Revelou o reino dos céus. A Nabucodonosor, minha gente. A Nabucodonosor. Imagine só. Não foi isso? Não foi isso que aconteceu? É isso. Revelou que um dia haveria um reino. Estabeleceria-se um reino perpétuo. E de onde veio esse reino? Invisível. Do invisível. O invisível. O Rei eterno e imortal. Invisível, mas real. A Ele toda a honra, a glória, louvor e exaltação pelo século dos séculos. Pois Ele que foi lá, tirou um pedaço da pedra. Olha só como as coisas... Da pedra. Quem que é a pedra? Quem que é a rocha? Quem que é a rocha? Então a mão invisível tirou um pedaço da rocha e derrubou todos os reinos. E dali então agora se estabeleceu um reino perpétuo. Meu Deus do céu. Isso não foi revelado a crente, não. Foi a Nabucodonosor. Toda autoridade ela é estabelecida por Deus. Se ela está lá, de alguma forma, foi Deus que quis que ela tivesse, de alguma forma, por algum motivo, por algum propósito, por algum objetivo. E nós precisamos obedecer os nossos líderes, a nossa liderança. Isso foi um divisor de águas na minha vida. Para mim, Marcos Santana. Vou contar um testemunho aqui. Eu sempre tive muita resistência à liderança. Não que ficasse criando, como eu posso dizer, objeções no sentido de formar e ser contra. Mas eu achava que, eu mesmo é que sigo aqui meu negócio, Então, nos trabalhos que tinha, eu fui rodoviário. Então, tinha horários. E aí, quando eu era motorista, chegava, com questionamento, essa questão toda, chegava fora do horário. E no fim de linha tem um despachante, que é aquela pessoa que gerencia os horários. Né? Então, às vezes, quando eu chegava, Marcos, vai ter que descer. Eu digo, não vou descer, não. Você vai ter que descer? Não vou descer, não. Então, você pega o carro ali e desça você. Eu vou tomar o meu café, eu vou fazer a minha refeição. Aí, depois que eu terminar, eu pego e desço.
Porque é fácil para você estar aqui anotando Rov. Você faça assim, ó, desça você, que eu faço isso aqui. Porque eu já vinha de administrativo, então eu faço isso aqui, desça você. Quando eu terminar, eu desço. E era assim, o pessoal, rapaz, mas é difícil, rapaz, o cara, né? Então eu já era aquele cara que... Então já tinha despachantes mesmo que... Já vai tomar café, né? Com certeza. Sim, sim. E outras situações mais. E eu digo isso em relação ao trabalho, estou dando esse exemplo em relação ao trabalho, porque existe muito essa questão. Às vezes a gente fica aquele encarregado demoniado, e às vezes ele é uma autoridade que Deus colocou ele lá sobre você, filho. E é ele que pode tirar você dessa posição que talvez você ache que você merece mais e te colocar na outra. Mas a gente fica criando resistência àquele que pode nos promover. Aquela bênção que a gente quer no trabalho. Pô, estou aqui nesse trabalho aqui, mas eu quero crescer, eu quero avançar, eu quero ir para outro nível. E aquele que pode fazer isso, a gente fica criando guerra, a gente fica, sabe? A gente não ora por ele, a gente resiste àquilo que ele está trazendo para a gente. E muitas vezes as pessoas confundem essas coisas. Confundem. O cara só fica mandando eu fazer isso. Pô, tem tanta gente, por quê? Porque ele quer que você se destaque. É por isso que ele está, você não entendeu. Deus está usando ele. Para quê? Para toda hora estar mandando você fazer uma coisa, você fazer outra. Para quê? Para você se destacar. E a pessoa não entende, está achando que o cara está pegando no pé dele. Não é não, é para você se destacar. É para você se sobressair, é para isso. Está pegando minha peça, fica mandando fazer outra. Não entenderam. Mas eu quero trazer para o outro lado, que é o lado também espiritual. E continuar o meu testemunho. Então eu era assim. E entrei nesse ministério. E o fundador desse ministério, tinha muito nesse ministério, e eu dizia que eu gostava de disciplina, olha. Eu dizia, rapaz, eu amo disciplina, rapaz, disciplina é bonito. Eu gosto da disciplina. Mas eu gostava de disciplina quando eu exerço ela. Ou seja, quando é daqui para lá. Quando era de lá para cá, não. Entenderam? E então entrei nesse ministério, e desse ministério ele tinha como, vamos dizer assim, né, como hoje é amar e servir. E estou dizendo, usando as palavras do próprio bispo, né, Atila Brandão, esse ministério agora é amar e servir. Mas esse ministério era disciplina, era disciplina e servir. E sempre teve muito isso. As pessoas eram muito disciplinadas. Quando eu entrei no caminho das árvores, eu via toda aquela hierarquia, aquele negócio funcionando bonitinho. Eu digo, gente, daqui a pouco, a paz do Senhor. Não, vamos dizer assim, uma disciplina. Não confundam autoritarismo com disciplina. Não era que o ministério, quando eu faço isso, era de disciplina, sabe? E ingressei no ministério, me apaixonei pelo discipulado e visitação, disse, é aqui. Não tinha problema quanto a isso não, mas bora lá. Discipulado e visitação. Aí chegou para o pastor Aurindo, que eu quero. Não, porque eu quero ir para o ministério que trabalhe. Que sabe que tem atividades que eu quero atividade. Aí o pastor Aurindo, filha, olha para aqui. Eu não esqueço. Filha, olha para aqui. Aí a bispa Cleide disse, diga aí, meu filho, você quer o quê? Eu quero participar do ministério que tem atividade, que tem trabalho. Né? Tá bom. Bispa Cleide, nossa mãe, né? E aí, a primeira aula para aspirante a obreiro, ou para obreiro, né, cara? Aspirante para obreiro. Bispo Atila Brandão. Autoridade. Aquilo ali mudou minha vida, gente. Aquela aula mudou a minha vida. A história é dividida antes de Cristo e depois de Cristo, né? Pois é, minha história também é dividida antes de Cristo e depois de Cristo, com a partir de
a partir dessa aula, a partir desta aula, outra pessoa. Eu pude compreender aquilo, sabe? Chegou assim, me rachou. Pá! Pronto. Agora você entendeu? E ali eu pude compreender a importância da autoridade. De respeitar a autoridade. De estar submisso a ela. De obedecer a ela. De que mesmo que não esteja entendendo, e dentro da minha cabeça, ou da minha visão, ou daquilo que me norteia, não entender e não concordar, estou nem aí. É para fazer? É como... Como é que é isso? É para fazer assim, assim, assim. Dependendo, pô, da só até dizer, mas eu acho que deveria ser assim, 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 assim. E seguir. E queridos, isso transformou a minha vida. Isso transformou a minha vida. Porque imagine você, e isso não faz parte do meu testemunho. A gente foi comissionado a ajudar no almoço da igreja, lá da sede. E não é almoço para 10 pessoas, não. É almoço para aquela penga de gente toda, viu? Porque tinha os almoços, não é isso? Cada ministério tinha almoço. Você tinha que cozinhar para, sei lá, 300, 400, 500 pessoas. E mais a mesa do bispo. Né? Embora ele estivesse ali servindo, tá? Mas tinha ali a mesa dos outros bispos, parará. Beleza. E aí, minha filha? E a gente sempre foi muito ativo, muito atuante. Só que a gente tinha que se mudar. Então a gente arrumou toda a nossa mudança no sábado. Ligamos para o rapaz, só que o rapaz não podia fazer a mudança no sábado, ele só posta no domingo. Eu digo, pô, e o almoço? Domingo domingo. Só que domingo eu tenho almoço, moço. Pode ser de tarde? O rapaz, pode. Eu digo, pronto, minha filha, a gente vai para lá, ajuda no almoço, serve o almoço. Quando tiver no momento de servir, a gente cai fora. Já ajudou, não é isso? Já ajudou, já cozinhou, serviu parcialmente. Quando tiver no meio, a gente cai fora, tá? Tá, bora. Assim aconteceu. Quando chegou no horário da gente ir embora, eu disse, minha filha, vamos embora que o rapaz do carreto está esperando, viu? Bora. E a gente faz como? Aí Marcos ainda meio Pedro. Vamos cair fora devagarzinho aqui, gente. Vamos. Cristiane, como é? Digo, Ai, viu? Não sei não, né? Aí eu digo, peraí, vou falar aqui com o capitão. A gente tinha um capitão que era um casal que ficava mais próximo da gente, né? Aí a gente, capitão, mano, oi. Mas Selma, a gente tem essa situação toda e eu tô pensando em saindo aqui devagarzinho, né? Aí o capitão, varão, vá lá. Aí a mulher dele, vá lá o quê? Vá lá o quê? Vá lá o quê? Aí eu disse a ele. Eu digo, é melhor a gente falar porque eu já vi que não vai não, viu? Minha bispa, oi. Olá, minha bispa, tudo bem? Tudo. Oh, filhinhos, que bom. Vocês estão aqui. Minha bispa. Minha bispa, observe. É que a gente tem a nossa mudança para fazer hoje, que a gente não conseguiu fazer ontem. E o rapaz do carreto até já ligou, dizendo que já está indo para lá. A gente já pode ir? Não. Pode voltar para o seu posto. E aí, eu lembro aquele Cristina que chamou. Voltamos lá para o posto, feliz da vida, dando risada, porque a gente nunca esperava um negócio desse. Em momento nenhum. O Espírito Santo de Deus é testemunha. Em momento nenhum, no meu coração, nem no de Cristiane, houve uma revolta, houve uma chateação, houve... Como é? Porque eu poderia... Como? Eu vou me embora. Eu estou dizendo, venho para aqui, voluntário, trabalho, entendeu? Me dispus a estar aqui. Larguei meu compromisso. Agora, na hora do meu compromisso, que peço para sair mais cedo, ela disse que não. Está vendo, rapaz? Cada uma. Não era assim? Esse marco seria antes da minha primeira aula como obreiro. Esse seria o Marcos antes da aula como obreiro. Podia até dizer isso a ela. Já vi alguns dizer isso a ela.
Já vi alguns se comportarem assim. Mas ter esse posicionamento de obediência fez toda a diferença na nossa vida. Para vocês terem ideia, continuamos contentes, felizes, com a mesma alegria que chegamos por estar servindo. Porque uma vez um bispo me disse que a minha casa seria uma casa de sacerdotes. Eu acredito que minha casa está mais para ser uma casa de servos, de pessoas com o objetivo de servir e ter a alegria do servir. Porque desde o primeiro dia nesse ministério, ao qual eu cheguei nele, e o Senhor me colocou no colo, me deu um beijo, me abraçou e disse: meu filho, que bom que você está aqui. A minha alegria sempre foi servir. Servir. Eu sinto prazer no servir. Sabe? Prazer no servir. Prazer na obediência. E além dessa aula, e deu tudo certo, meus irmãos. Para concluir o testemunho, deu tudo certo. A gente continuou lá rindo e sorrindo, e continuamos trabalhando, e almoçamos. Quando o Espírito Santo de Deus chegou e disse a ela: libere o menino. Ela fez lá: oi, filhinhos, estão aí, né? Estamos. Então, estão liberados, viu? Eu digo: viu? Nós podemos mesmo, não tem mais nada não para fazer? Eu, né? Já estou aqui, a coisa já está. Não tem mais nada não? Aquela panelinha ali para lavar. Não, deixa que eles. Ele está negociando. Pode ir, filho. Rindo! Não é negócio que fez perversidade, não. Rindo. Ah, filhinhos. Aí eu abraço. Faz parte do treinamento, viu? Faz parte do treinamento. Eu digo: viu? E você está achando que só foi essa? Foi? Eu passo a manhã contando aqui as experiências. Aniversário de minha mãe. Reunião, dia de terça. Minha bispa, oi. Não vou hoje não, viu? Por quê? Porque é aniversário de minha mãe, ela com minha pizza. Eu quero ver você aqui hoje na reunião. Eu digo: viu? Ufa, desliguei. Eu digo: tá vendo, Cristiane? A gente não ia e pronto, você fica inventando coisa. E agora? Agora eu vou. Se ela disse que é para ir. Eu estava lá no banco da frente, sentada. E ela... Pois é, minha gente. Vocês têm que aprender com a obediência. Porque teve uma pessoa que me ligou hoje dizendo que não vinha para a reunião. Eu disse: você vai vir sim. E está aqui, olha. Eu digo: pô, ainda minha esposa. Jesus! Que é isso? Maravilhoso. Vocês estão achando que tinha... sabe? Pelo contrário. Eu tinha prazer naquilo ali. Prazer. Sabe? Disposto, prazer. E entendimento do que é isso. E eu só tratei disso, não tratei nem das questões espirituais. Porque vocês estão achando o quê? Que Lúcifer saiu do céu porque ele deixou de ir reger o coral, foi? Porque a gente sabe que ele era regente do coral, não é isso? O coral, para louvar a Deus. Cadê o regente, Lúcifer? Não vou hoje não. Foi por causa disso que ele foi expulso do céu, foi? Hoje é o ensaio do coral. Cadê Lúcifer para vir para o ensaio do coral? Não vou hoje não. Hoje não tem ensaio não. Foi por isso que ele foi expulso do céu? Por causa da desobediência. Foi por causa dela. E esse ministério também, de forma assim, não existe um ministério com tanto conhecimento como esse, gente. E aí nos foi ensinado o quê? Síndrome luciferiana. Isso era sensacional. A gente não pode perder esses estudos né, nas coisas. Tem que ter. Sabe? Pois é. E nós aprendemos isso. Por que aconteceu tudo isso? Porque desobediência, falta de entender. Precisamos ser submissos ao nosso líder. Outra coisa que eu aprendi também com o livro de Neemias, e para a gente encerrar, é sobre a união dos irmãos. Porque Neemias não construiu tudo aquilo sozinho, não foi isso?
houve a necessidade de ter a união dos irmãos. E a gente também aprendeu muito sobre isso. A diferença de união e unidade, não é isso? União e unidade. Ou seja, aquele povo, ele conseguiu reconstruir, acredite, toda a muralha de Israel em 50 dias, gente. 50 dias. Agora você imagine uma muralha como aquela, sem a tecnologia na qual nós temos hoje. Porque se for hoje tá beleza, não é isso? Tem uns guindal, vai botando ali, pré-moldado, pronto, pré-moldado. Vocês já notaram? Existe uma rede de supermercado que a gente conhece aqui, não tem? Aí a gente só vê a plaquinha lá, né? E fala o nome do mercado lá, né? 3 meses você passa, o mercado já está todo montado lá. Vocês já notaram? Não é assim? Construção rapidíssima. Rapidíssima. Tenda. Eu não gosto de falar o nome da marca, mas tenda. Você passa o terreno da tenda. Passa lá 4 meses depois, os prédios tudo levantado já. Construção rapidíssima. Ou seja, eles criaram um modal de construção. Então já vi com tudo pré-moldado já. Não tinha isso não naquela época. E esse povo, por causa da união, por causa da unidade dos irmãos, conseguiram ali, num tempo recorde, construir tudo aquilo. Então, olhe como a unidade, ela é importantíssima. Olhe como ela faz a diferença. Olhe como a unidade ela consegue construir mais rápido. Ela consegue chegar até o objetivo com mais clareza e com mais rapidez. E a Bíblia também diz isso. Para a gente encerrar, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Romanos. Romanos 12, 10. Romanos 12, 10. Então nós aprendemos essa manhã com o livro de Neemias a importância da oração, a importância de ser submisso ao líder, e vamos ver a importância da unidade, de ter união, de estar junto com o nosso irmão, de entender o nosso irmão, até porque esse irmão que está aí do seu lado é o filho do seu pai. É com esse irmão que está aí do seu lado que você vai passar a eternidade toda, porque você vai para o céu e ele também. Amém? É isso aí. Então não tem como, né, olhar para o irmão e dizer que não vai com a cara dele, né? Como assim não vai com a cara do irmão? Pelo amor de Deus. Não vai com a cara do irmão? Ele é semelhança do seu pai. Como é que você não vai com a cara do seu irmão? Me explique. Não tem como. Então esse tipo de sentimento, esse tipo de pensamento, esse tipo de ação, esse tipo de atitude não cabe mais a nós. Não vou com a cara do meu irmão. Ele é semelhança do seu pai. Como é que você não vai com a cara dele? Você vai passar a eternidade toda com ele. Como é que você não vai com a cara dele? Não tem como. E olha só o que Romanos 12, 10 diz. Dedique-se uns aos outros com amor o quê? Fraternal. Não é isso? Preferindo dar honra aos outros mais do que a você mesmo. Então, a outra importância, ou a outra coisa que nós aprendemos com o livro de Neemias, é a importância da unidade, da união. E foi a união de todas aquelas pessoas com o único objetivo, construir a muralha, que aconteceu. Para vocês terem ideia, como eu disse a vocês, construíram num tempo recorde, em 50 dias, foi reconstruída a muralha, onde todo aquele povo deixou a sua vida. Eles precisavam plantar, para colher, vender, eles tinham seus negócios, largaram tudo aquilo para a reconstrução do muro. Tudo. E chegou um ponto, pode ler no livro de Neemias, chegou um ponto que o povo chegou e falou: Neemias, a gente largou tudo para vir para aqui. E nossa vida a gente faz como? E o que sustenta em casa? As panelas estão batendo. Se fosse nos dias de hoje, as panelas estão batendo. A geladeira está parecendo um oceano. Só tem água. E ar, né? Só tem água. Entendeu? Faz como? Lá com a geladeira? Ovo não. Ovo, meu Deus.
Ovo agora é iguaria. É uma iguaria. Entendeu? Ovo é chique. Isso. Entendeu? A gente antes tinha esse come ovo. Hoje agora, muito orgulho. Entendeu? Então, só com a unidade dos irmãos. E nós também estamos aqui. E eu digo isso é tanto espiritual como material. Nós estamos prestes a uma grande construção. A gente precisa da união, da unidade. Esse ministério já está careca de saber a diferença de união e unidade. Não vou nem entrar aí que meu horário já vou até encerrar. Já estamos careca de saber a diferença disso. Tá? Então nós precisamos da união e da unidade dos irmãos para essa grande construção. Tanto essa física na qual nós vamos estar realizando, quanto espiritual. Quanto a espiritual. Porque se você for lá ler no livro de Neemias, lá por 9, é que já trata disso, que as pessoas começaram a... Neemias, além da resistência, nem falei da resistência que teve, né? Neemias, o negócio está difícil, em casa a gente faz como? Outra coisa, tem irmãos nossos que são judeus, né, que estavam em posição social, que vendia juros. Neemias chamou os caras, rapaz, ajude aqui, pô. Você está cobrando juros do seu irmão que está construindo a muralha que é para você. Tira os juros, deixa para lá. Está devendo? Vamos parcelar isso em 12 vezes. Bora para a reconstrução. Bora para a reconstrução. Reconstrução. A palavra aqui é bora. Não, vamos lá. É o que? Esse bloco? Vamos esse bloco. O meu irmão lá deixou as panelas lá. Vou levar o almoço lá para a família. Não vai ficar assim não. Espera aí. Unidade dos irmãos. Amém? Glória a Deus. Então, vamos nos colocar de pé em nome de Jesus, glorificando e exaltando o nome dEle, e saindo nessa manhã com essa convicção, com esse aprendizado que Neemias nos trouxe: oração, obediência à liderança e a unidade com os irmãos. Amém? Glória a Deus. Para vocês terem ideia, sabia que Salatiel, vocês já viram o nome, o significado do nome Salatiel? Acho que é Deus seja louvado, uma coisa assim. O nome do cara, Deus seja louvado, era o opositor. O cara tem o nome Deus seja louvado, era o opositor. Ele tinha contato com sacerdotes, convívio com sacerdotes, aqueles que traziam as leis, aquele que tinha as leis. Tinha contato com essa gente. Ele que era o opositor. Então, quando você vê o opositor, que muitas vezes é a pessoa que está no nosso convívio, não vou dizer que é a pessoa que está do seu lado não, porque não é. Viu? Não é. Não é. Mas que está no convívio, só nos resta orar por ele. E entender que ele é a mola propulsora. Não ache que ele é aquela pedra necessária. Sabe? Ele é aquela pedra necessária. Sabe aquela história da ostra? Pronto, é aquela história da ostra. Só gera pérola quando tem uma areia ali incomodando ela. É por causa da areia, é por causa do opositor. É o opositor que está dizendo que está ruim, que o projeto está feio, que podia ser de outro jeito, que podia ser de outra forma, que assim não vai dar certo. Pronto, é ele que vai ficar aí. E ele tem que permanecer para ele ver a glória de Deus. E ele vê. Não é para a gente dizer que é para ele ir embora, não. Não é querer que ele vá embora, não. Ele tem que ficar. Ele tem que ficar para ele ver que só o Senhor é Deus. Que o Deus dos céus, o Deus de Israel, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus invisível, o Deus todo-poderoso, é o Deus que está aqui. É o Deus que está nos conduzindo. É o Deus que fez, o mesmo Deus que abriu o mar vermelho e levou aquele povo para a terra prometida, é o nosso Deus. O mesmo Deus que deu vitória desde a antiguidade ao povo dele, é o nosso Deus. E que vai fazer com que a gente também tenha vitórias em o nome de Jesus. Amém? Pai querido e amado, te damos graças, Pai, por este dia. Obrigado pela tua presença, obrigado, meu Senhor. Oh, aleluia, Pai, por ter ministrado os nossos corações, ó Deus.
Pai, te peço que o Senhor nos leve para casa, Deus, em paz e em segurança, que possamos ter um almoço, meu Pai, com a nossa família, Deus, oh, aleluia, na Tua presença, Pai. Deus Todo-Poderoso, eu te peço que o Senhor envie um exército de anjos, meu Senhor, para acompanhar os Teus filhos, e onde ele for, para este almoço, para onde ele estiver, meu Senhor, Deus, que todo espírito da dissensão, da confusão, seja neutralizado em nome de Jesus. Que haja a Tua presença, a Tua doce paz, nesta refeição, meu Pai, que os Teus filhos estarão celebrando com as suas famílias, meu Pai. É que eu te peço, ó Deus, e desde já te agradeço, em nome de Jesus, amém. É que o Espírito Santo de Deus me trouxe à memória uma coisa. Uma vez uma amiga minha, enfermeira, disse que o período que mais tem ocorrências nos hospitais, que ela trabalhava aqui no Roberto Santos, era justamente, ela dizia que era na Páscoa e no dia das mães. Eu digo, por quê? Marco, é quando a família está reunida. E aí começa as diferenças, começa a ter briga, começa no passado que lembrou lá e pau quebra. E é mesmo, ela estou lhe dizendo. E aí o Espírito Santo de Deus me trouxe essa memória para poder orar em nome de Jesus. Isso, para que isso seja quebrado, em nome de Jesus. Amém? Minha pastora.